Bom dia, irmãos. Os comentários aqui, o mais breves possíveis. Reparem aí logo no versículo 1 a expressão 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Então, Lucas diz assim, 6 dias depois dessas palavras. É sempre bom a gente pegar esses incidentes relatados no Evangelho e comparar com o relato dos demais evangelhos, né? Então, Lucas diz, depois dessas palavras. Que palavras? As palavras do capítulo anterior, onde nós temos aí dois pontos de muita importância. Primeiro, a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e também a previsão que Jesus faz sobre o seu sofrimento e sua morte no versículo 21 do capítulo 16. E ele vai repetir isso aqui no capítulo 17, como nós já vimos, né? Algumas observações com relação à transfiguração. Primeiro, ela deve ter acontecido de noite, porque Lucas também nos informa que Pedro e os demais estavam dormindo profundamente. Mas quando eles acordaram, né, e viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele, a gente vê isso em Lucas capítulo 9. E também a gente compreende o relato de Mateus com uma informação assim muito preciosa de Lucas 9, 30 e 31. Vou citar aqui para os irmãos. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. E o verso 31 acrescenta o seguinte: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, mais uma vez, o Messias sofredor, né, sendo repisado ponto a ponto, conforme temos visto na primeira epístola de João. Irmãos, no pensamento judaico, Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Existem muitas passagens no Novo Testamento onde o Antigo Testamento é mencionado como a lei e os profetas. Moisés, então, e Elias representam todo o Antigo Testamento apontando em direção a Jesus, e mais ainda especificamente, que tanto que a lei quanto os profetas predisseram a morte expiatória de Jesus. Então, nesse evento da transfiguração, nós temos o maior dos legisladores e o maior dos profetas do Antigo Testamento reconhecendo a Jesus como aquele a quem eles mesmos tinham anunciado e o animando a seguir firme em seu caminho em direção a Jerusalém e à cruz. Verso 4, e Pedro respondendo disse a Jesus, na minha versão mais antiga, não sei se vocês reparam, hoje eu estava lendo, né? Potestades, vocês já está traduzido por autoridades, e na minha versão mais antiga diz assim, e Pedro tomando a palavra, na versão de vocês, Pedro respondendo, disse a Jesus. E Marcos 9,6 acrescenta o seguinte, pois não sabia o que dizia. Típico de quem? De quem estuda lá os temperamentos transformados, né? Os quatro temperamentos, os dois extrovertidos, os dois introvertidos, nós temos o sanguíneo, né? Que quando não sabe o que fazer, ele fala, né? Exatamente é o que está dizendo aqui, né? Pois não sabia o que dizia. Os outros permaneceram calados, mas Pedro, agindo de acordo com a sua natureza extrovertida e muito impetuosa, ele sempre tinha alguma coisa para dizer, mesmo que lhe faltasse o senso, né? E principalmente quando lhe faltava o bom senso. Então Pedro achou que era necessário dizer alguma coisa ali em vista do acontecimento, enquanto que os outros, né, por motivo de medo e espanto, não tiveram nem tempo de formular os seus pensamentos, mas o Pedro sabia falar sem pensar, né? Nós temos aqui, irmãos, lembrei de um irmão português que ele falando sobre esse rapaz aqui que o pai diz que é lunático, né? Verso 15, ele fez um texto. E eu vou ler aqui o texto, essas considerações desse irmão português. Um bom pai e uma boa mãe sofrem para que os seus filhos sejam saudáveis e funcionais.
2. Os lunáticos existem. 3. Os lunáticos sofrem muito e se prejudicam a eles e aos seus pais também. E 4. Jesus é a única esperança para todo tipo de lunático que existe hoje. Então, a gente tem essa esperança no Senhor Jesus, não é? E finalmente aqui, irmãos, eu quero falar sobre esse trecho aí do imposto do templo, que vai do verso 24 ao final. O templo era um lugar que consumia grandes somas. Nós sabemos que todas as manhãs e todas as tardes era sacrificado um cordeiro de um ano. E junto com o sacrifício do cordeiro também se ofereciam vinho, azeite e farinha, flor de trigo. Havia também o incenso, que era muito custoso. E também havia as vestes dos sacerdotes e as vestes do sumo sacerdote. Por isso foi estabelecido que todo judeu acima de 20 anos devia pagar o imposto anual ao templo aí. Né? E esse imposto era no valor de meio ciclo. Na época de Neemias, quando a pessoa era pobre, ela pagava 1/3 do ciclo, em vez de meio ciclo. Meio ciclo equivalia, na época de Jesus, ao pagamento de 3 dias de um jornaleiro. E o imposto era obrigatório e as autoridades tinham poder para dispor dos bens de qualquer pessoa que não fizesse o pagamento. Nada diferente, né? Então, nessa passagem aqui, as autoridades encarregadas da cobrança se aproximaram de Pedro e perguntaram a Pedro se o mestre dele pagava o imposto. Mas a pergunta foi feita com má intenção. A esperança é que Jesus se negasse a pagar o imposto. Eles teriam, então, a razão para acusá-lo. E a resposta de Pedro foi que Jesus pagava o imposto. Mas, aquele ano, Jesus estava atrasado 6 meses. E Pedro foi informar a Jesus sobre o incidente, mas Jesus já antecipando-se a Pedro, né? Usou, digamos, uma espécie de parábola aí nos versos 25 e 26 para ilustrar uma situação na qual ele diz que ele é isento do imposto. E de que forma? Ele era o filho de Deus, né? Era ele o dono do templo. O templo pertencia a ele como filho de Deus, né? Então ele não tinha obrigação de pagar esse imposto. Quando Jesus fala aí sobre os estrangeiros, né? Ou na nossa versão, alheios, ele não está pensando aqui em estrangeiros, literalmente, ou nos gentios, mas é dentro do contexto daqueles que não fazem parte da família do rei, né? E aí, mais uma vez, né, o imposto era cobrado dos alheios, e ele era o filho do rei, né? Então, Jesus disse que eles deviam pagar, não pela obrigação, mas por um dever supremo. Qual o dever supremo aqui? Para não escandalizá-los. O Novo Testamento emprega esse verbo escandalizeiem e o substantivo escandalon de uma forma diferente da forma como nós entendemos hoje. No Novo Testamento, essas palavras significam o seguinte: pôr um obstáculo no caminho de alguém para fazê-lo tropeçar ou cair. A palavra escandalon, em grego, ela não tem o mesmo significado do nosso termo escândalo. É sempre algo que faz alguém tropeçar ou cair. Então, a gente pode traduzir aqui essas palavras finais de Jesus aqui no capítulo 17 da seguinte forma: nós devemos pagar não porque eu sou obrigado a pagar, mas eu vou pagar para não dar mau exemplo a outras pessoas. Eu não devo cumprir somente o meu dever, né? Mas eu devo ir além do meu dever para mostrar aos outros aquilo que eles devem fazer. Em outras palavras, nós não podemos nos permitir nada que possa ser um mau exemplo para outra pessoa. E, finalmente, aqui é uma coisa muito importante, né? Esse é o único milagre de Jesus que envolve dinheiro. E ele vai mostrar aqui a sua soberania, a sua onipotência, a sua divindade para realizar um milagre que os comentaristas dizem que foi um milagre bem complicado. Por quê? Primeiro, uma moeda teve que ser perdida no mar. Segundo lugar, um peixe teve que colocar a moeda na boca, né?
E em terceiro lugar, Pedro pegou justamente aquele peixe, né? Então a gente vê aqui que Jesus de fato tem domínio sobre todas as coisas. E eu lembro aqui da pergunta que o saudoso Spru costumava fazer aos seus alunos no seminário: será que existe alguma poeirinha cósmica, alguma poeirinha, algum grãozinho de areia flutuando em algum ponto do universo sem que Deus saiba que ele está lá? E ele diz a resposta a essa pergunta, a forma como você responde a essa pergunta, determina se o universo é caótico ou se o universo tem propósito. Se há um Deus que controla todas as coisas ou não. E aqui, nesse milagre, nós vemos Deus que controla todas as coisas. E a gente tem que lembrar que ele conta os nossos cabelos e que nós valemos muito mais do que passarinhos. Que Deus nos abençoe. Amém.